Bora, fiel, se liga na análise do Calçade, que foi perfeito nessa análise na derrota do Corinthians. Ramon Dias foi muito mal, tanto na escalação quanto na virada do segundo tempo, onde ele desmanchou o esquema tático e deixou uma bagunça só. E o Calçade foi muito importante, se liga só no que ele falou. E também tem o Zupac dando sua opinião e falando o que ninguém falou até agora nesse vexame do Corinthians dentro de casa pela estreia da Sul-Americana. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians, informações todos os dias aqui no canal para você corintiano. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. A jornada Sul-Americana, leia-se Libertadores e Copa Sul-Americana do Corinthians esse ano, realmente... Puxado, hein? Tá puxado. Tá de doer, viu? Abriu um portalzinho ali, um universo do confronto contra o Palmeiras, aí fechou o portal, o Corinthians já voltou pra realidade ali que não tá fácil. Pois é, tava brincando aqui, Calçade, que teve um portal que se abriu pro Corinthians jogar com o Palmeiras, ali o Corinthians não tomou um gol de bola aérea, nem sofreu gols do Palmeiras e tal, o Alberto fez gol, o Memphis jogou bem e tal. Aí fecha o portalzinho, volta pro jogo de hoje, vendo de novo o Corinthians em competição da América do Sul, e a gente volta a ver todos os problemas de novo, né? Impressionante, tem voltou coisas assim, que o treinador são da responsabilidade do treinador, e existem momentos do jogo que o treinador não entra em campo. E mesmo que ele não oriente adequadamente, e eu acredito nisso, para mim, eu não acredito, não está falando de um dos melhores treinadores do futebol sul-americano. O jogador tem que resolver, mesmo não, porque ele resolver no sentido de se movimentar, né? Porque aí cara, quase toma um gol de cabeça num lateral. Inacreditável. Entre o meio de campo e a linha de fundo. Eu vou, daqui a pouquinho, quando terminar essas imagens, a gente vai assistir o primeiro gol que o Corinthians tomou com a câmera de cima. E eu peço para o Fã de Esportes contar quantos jogadores tem na pequena área olhando para o adversário. Porque a marcação que você faz na bola parada, ou ela é uma marcação individual, ela pode ser uma marcação por zona, e geralmente é a marcação mista. E alguns jogadores você marca individualmente e você protege algumas zonas especiais com seus jogadores mais altos. Você se prepara, você tem uma postura para se defender de possíveis ataques que são da natureza dessas batidas. Isso é um time que sabe se posicionar. E aí você vai ver o Corinthians e fala assim, o Ramon não orienta, esses caras também não cai uma fichinha ali de como se comportar. Esse é o segundo gol, mais uma bola levantada também. Do Gustavo Henrique, impressionante. Mas assim, o que vai chamar a atenção é o primeiro. O primeiro é um dos grandes absurdos. E aí você vê um time que é intenso, os times são bem arrumados, os orçamentos são pequenos, não dá nem para comparar com o time do Corinthians. Só o Memphis deve pagar o salário do time todo. Você entendeu? Então tem coisas assim que eles têm. Essa é uma bola do Memphis. Essa foi espetacular. Essa foi espetacular. O goleiro falou que essa bola não caía, né? Se ele faz esse Nossa Senhora. Deve ter percebido o goleiro adiantado durante o jogo e falou, vou pegar esse cara aqui. Certamente, não é por acaso. E ele foi bem. Não é por acaso. Sim, então tem coisas que realmente não batem. Claro, não tem o Hugo Souza, não tem o Garro. Angeleri. Então, o Angeleri. A saída foi saída normal, Romero com Yuri, e aí um pouco de Memphis usando aquela camisa 10 para ser uma espécie de 10 mesmo, e com Carrilho muito no corredor direito. Então você teria... E foi o melhor do time de novo. Foi. Carrilho na direita, aparecia Romero, Memphis com Yuri Alberto, tal. É uma das saídas. Tem algumas saídas. Por exemplo, Bidon está voltando a jogar bem. Talvez seja a hora de olhar com mais carinho para o Bidon. Mas vamos ver a imagem do primeiro gol na câmera de cima. Aí, Dimas, pra gente colocar. É assustador. Vamos lá, então. Vamos lá. É assim de sub-15. Atenção, hein? Vamos colocar. Dá uma olhada. Todo mundo olhando, parado, marcando o adversário. Incrível, né? Nada. Tem jogador do Corinthians marcando o jogador do Corinthians. Por exemplo, o Félix Torres estava marcando o Carrilho. Olha lá, ó. É isso, exato. Sai pra lá, velho. E, cara, é impossível tomar um gol assim. De um time que não compete no interior da área. Não tem uma... Olha lá, os jogadores... Ali no bico da pequena área. Os jogadores argentinos estão livres. Não, mas para mim o mais impressionante é o Félix Torres e o Carrilho. Exatamente. Porque os dois estão, assim, absolutamente distantes de qualquer jogador do Huracan. Eles estão no outro jogo. Próximos um ao outro. No outro jogo. Cara, não dá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... São 10. Tá todo mundo no interior da área, cara. Só não tá o Yuri Alberto.
Até o Memphis está ali na área do rebote. Cara, você tem 10 jogadores. O Roberto tá ali, ele tenta cabecear, só que ele tá atrás, ó. Ele faz o movimento pra cabecear, ó lá. Agora, subiu ali pra cabecear, totalmente atrás ali, não tem nem... Olha lá. É uma marcação muito passiva. É uma passividade, mas assim, é uma falta de organização no posicionamento, que é zonas que você marca naturalmente, primeira trave, você marca, você pode deixar seus jogadores mais altos, por exemplo, o Félix Torres e o Gustavo, para atacar a bola, outros marcam os adversários, outros se dedicam à bola. Então, ali não, ali é o aleatório. Cara, vão para onde vocês quiserem. Inclusive, vai Félix Torres em cima do Carrilho. Cara, um é zagueiro do time. O outro é um cara também de uma estatura elevada. E não acontece nada. E toma um gol assim. Onde é que está o treinador, me pergunta, nesse momento? Porque você não pode. Você não pode permitir isso. E bolas pelo alto... Isso tem sido uma deficiência do Corinthians. Melhorou um pouco. 23 gols sofridos, 7 em bolas paradas. Melhorou 30%. Quando ele trocou a zaga, quando ele tirou o André Ramalho e colocou Félix e Gustavo. O Corinthians melhorou nesse quesito. Hoje o Corinthians sucumbiu do ponto de vista coletivo e individual. Né? O segundo gol é um erro técnico grande ali do... Tem a imagem também, viu, Zupac? Tem o Zupac. Bota lá, aproveita pro Zupac. Só uma coisa aí pra colocar a imagem pro Zupac. Essa tela tem um número aí que eu não sei se... que chama muita atenção, porque a gente está destacando os gols sofridos e quantos em bolas paradas. Certo. Mas presta atenção. 22 jogos. 22 jogos, 23 gols sofridos. Tomou mais gols do que jogou o Corinthians. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi o time que mais sofreu finalização de todo o campeonato. É demais. Todo o campeonato. Demais. Roda aí pro Zupa. Vamos lá, o segundo gol, vamos lá. A jogada é pelo mesmo lado, né? Uma olhada. Não foi o direto no escanteio. O Félix Torres chuta a bola. O Félix Torres bate o escanteio, né? Porque a bola estava morta ali. Isso. E aí a bola para no pé do time do Huracan e o Gustavo, na hora de tirar, ele tira mal, porque ele não tira nem forte para fora da área, nem pro lado, que era o mais seguro, né? Olha lá. Um erro técnico dele. E o Félix Torres ficou onde estava. Ficou lá. Na lateral. Então, ele assim, chega... Largado lá, é verdade. Largadão, Foram erros coletivos e erros individuais. Num primeiro tempo, onde o Corinthians jogou melhor do que o segundo tempo. O primeiro tempo, embora o Huracan tenha feito os 2 gols e tenha jogado bem, de maneira organizada, o time do Huracan, que faz um bom campeonato, a gente falou bastante do São Paulo, o Huracan mostrou mais qualidade que o Tajeres, por exemplo, jogando fora do que o Tajeres jogando em casa. Aliás, no Campeonato Argentino também tem mostrado. Tem vitórias, 4 empates, uma derrota do Huracan, o Tajeres tem uma vitória. E no campeonato anterior, o Vélez foi campeão, mas o Tajeres e o Huracan eram os concorrentes do Vélez. O primeiro tempo do Corinthians não foi de todo mal, o lado direito funcionou bem, tinha muito espaço para o Carrilho atacar. Só que aí no segundo tempo, perdendo o jogo, do intervalo para frente, aconteceu o que já aconteceu em vários outros dos jogos, especialmente os eliminatórios. O de hoje não era eliminatório, mas é uma competição de tiro curto, que é a comissão técnica que mexe bastante, eles mexem no time, mexendo bastante, e a partir dali o time bagunçou demais. O segundo tempo do Corinthians foi muito desorganizado. E troca. Entra o Thales, entra o Giovani pela direita, depois entra o Bidon, depois... Colocou o Coronado logo. Colocou no final, que tá sem ritmo, mas poderia ter entrado antes. Poderia ter entrado antes. Então, assim, hoje foi mais um jogo em que o olhar para a comissão técnica foi mais uma derrota do Corinthians, que em jogo mais ou menos eliminatório, né? Que se você colocar a lupa nas tomadas de decisão da comissão técnica, você vai ver pontos críticos. E isso soma na visão de quem não gosta do trabalho do Ramon. É o ponto de vista que eu trouxe aqui na época da Libertadores. Quando você bota a lupa nesses jogos, você encontra muitos defeitos no trabalho. Quando você olha de maneira ampla, você vê um trabalho que objetivos cumpridos, que é como consistente. Você já falou. É raro o Corinthians perder, mas nesse tipo de jogo, quando eles interferem muito, o time tem respondido pouco e se desorganizado muito. Hoje foi assim. Eu vou entender se você e o Calçade, a pergunta é para ambos, não tiverem a conclusão. Mas a gente vê o Ramon, como você fala, no desempenho geral bom. Aproveitamento bom. Conseguiu jogar com 3 jogadores de pouca marcação, dando lado de campo, que é uma coisa meio antiquada, com seus 3 volantes. E no final das contas, quando os 3 volantes jogam bem, o time vai muito bem. É o técnico que indicou o Carrilho, que é o melhor jogador por enquanto da temporada da equipe. O Angileri. Vocês podem discutir muito. Indicou o Angileri, que é um jogador numa posição difícil de você achar
jogadores. Então a gente olha muitas coisas aqui legais. Por outro lado, vira e mexe, a gente fala jogada aérea, o time é inconsistente em alguns momentos, né? Nos jogos grandes de mata-mata, o time sempre tem um grande tropeço, porque foi assim na Copa do Brasil, na escalação no Maracanã, foi assim na escalação contra o Barcelona em Guayaquil, hoje faltou. Que conclusão eu tenho que tirar? Mas assim, ambíguo. Só um responde, que eu tenho que fazer um break. Calçade ou Zupati? Não, vamos aqui. Flamengo, a gente tem que... Flamengo, jogo decisivo. Lá no Rio. Falharam. Pré-Libertadores, a fase anterior. Lá no Equador. Ali ficou o jogo e a classificação. Primeiro jogo da Sul-Americana. Chega uma hora que você começa a falar, tudo bem, tá lindo, mas é esse. Caiu fora desse. É nessa hora que, né, se ele falar o time não tá legal, porque acabou de ganhar um título, aí ele poderia tá com responder. energia baixa, então ele muda todo mundo. Se eu acertasse todas, eu era o Guardiola. Sabe aquela... Nem o Guardiola acerta todas, é bom lembrar. Nesse momento, Não, o Guardiola diz, eu seria o Ramon Dias. E a gente vai começar falando do Corinthians, que nunca ganhou a Sul-Americana. E esse ano começou perdendo em casa para o Huracan. E quem traz todas as informações é o Marcelo Rosenberg, aqui no nosso telão. O Corinthians perdeu uma invencibilidade de 7 meses em casa. Diz aí, Rosenberg! Olá, Fernandinho, um abraço para você, para todo mundo que está em casa acompanhando o Esporte Total. E menos de uma semana depois de comemorar aqui mesmo em Itaquera a conquista do título paulista, o Corinthians perdeu para o Huracan em sua estreia na Copa Sul-Americana. Placar final 2-1 para o time argentino, placar construído no primeiro tempo. O Corinthians que teve desfalques importantes, 2 a gente já sabia de antemão. O goleiro Hugo, que está com uma contusão na coxa, e também o meia Rodrigo Garro, que inclusive viajou para a Espanha para se tratar de dores no joelho, com um médico que inclusive já cuidou de Memphis Depay. E na chegada aqui em Itaquera, um terceiro desfalque até certo ponto inesperado. O Anrileri, lateral esquerdo do Corinthians, que apresentou um quadro de tendinite na coxa e foi substituído pelo Matheus Bidu. Uma outra novidade que a torcida do Corinthians ficou sabendo apenas nesta quarta-feira. Todas as torcidas organizadas foram impedidas de entrar aqui em Itaquera com as suas respectivas camisas, também com instrumentos e também com faixas, ainda por conta, né, daquela situação verificada na grande final da semana passada, quando torcedores do Corinthians soltaram sinalizadores no gramado, algumas bombas, inclusive determinação do Ministério Público: até o final do ano o Corinthians não poderá contar, pelo menos os seus torcedores organizados não poderão entrar aqui em Itaquera com faixas, com instrumentos e também com adereços. Falando agora sobre a partida, o time argentino acabou marcando o primeiro gol com 5 minutos, uma jogada de bola parada, cruzamento na área, o Matheus Bidu acabou não subindo e o Sequeira acabou marcando o primeiro gol do time argentino. De qualquer maneira, a reação do Corinthians não tardou. Ranieri, também de cabeça, acabou empatando para o time do Corinthians, aliás, o primeiro gol do Ranieri com a camisa do Timão. A partir daí o jogo ficou muito equilibrado, né? Os dois times se alternando em busca do gol. O Yuri Alberto não viveu uma grande noite, perdeu muitas oportunidades, e o Sequeira, mais uma vez, numa rebatida errada do Gustavo Henrique, acabou surpreendendo o goleiro Matheus Donelli e recolocou o time argentino novamente na frente do placar. Placar do primeiro tempo, 2 para a equipe do Huracan, 1 para a equipe do Corinthians. No segundo tempo, Ramon Dias acabou fazendo algumas alterações que tornaram o Corinthians efetivamente menos ofensivo. Ele tirou de campo tanto o Romero como o Martinez para colocar o Giovani e também o Thales Magno. Aliás, o Giovani, que está em fase final de contrato com o Corinthians e não era relacionado desde o mês de fevereiro, acabou entrando justamente na estreia da Copa Sul-Americana. E o técnico Ramon Dias, depois da partida,
partida foi muito questionado em relação ao Giovani, um jogador que não entrou nas partidas finais do Campeonato Paulista e acabou entrando justamente na partida desta quarta-feira. Inclusive, ele entrou antes do Igor Coronado, que teoricamente é o único meia de criação do Corinthians, não começou jogando, entrou apenas no final da partida, entrou inclusive depois do jogador Giovani. Mesmo com tantas mudanças, o Corinthians acabou não criando muitas oportunidades. O lance mais bonito foi o do Memphis Depay. Ele acabou batendo de antes do meio de campo, percebeu o goleiro da equipe argentina adiantado, mas o goleiro do time argentino, Galíndez, acabou chegando a tempo, se recuperando e espalmando a bola para escanteio. Placar final, 2 para a equipe do Huracan, 1 para a equipe do Corinthians, uma estreia muito ruim do Timão nesta Copa Sul-Americana. Na próxima rodada, o Corinthians vai a Cali, na Colômbia, enfrentar o América de Cali. Evidentemente, um jogo muito complicado, né? Me chamou a atenção o técnico Ramon Dias, logo depois da partida, dizer que estas partidas no continente sul-americano são diferentes. Um discurso muito parecido com aquele, né, que ele deu depois da eliminação do Corinthians da Taça Libertadores da América para o Barcelona de Guayaquil. Quer dizer, o discurso é o mesmo, o futebol do Corinthians praticamente o mesmo e mais uma vez o Corinthians volta a sofrer em competições da América do Sul. Oi, CFL, ESPN e também a Band e o Esporte Total trazendo mais informações pra gente desse vexame do Corinthians. Não é vexame. Tipo, o Huracan é o terceiro colocado da Argentina, uma das melhores defesas, mas é vexame perder em casa pra qualquer time. É vexame. Poderia perder pro Real Madrid, pro Barcelona em casa. Vai ser vexame, cara. Os caras não podem entrar desse jeito. Eu falei no outro vídeo logo cedo, pré-jogo, se o Corinthians entrar dormindo contra os caras, vai levar ataque em casa. E aconteceu. Entrou dormindo, entrou sonolento e tomou ataque em casa. Não tem jeito. O Campeonato Sul-Americano é essa. Se você entrar 50% ali, não adianta, vai tomar taca, mano. Não pode ser o pior time. A gente quase perdeu lá pro time lá da Venezuela, lá no primeiro jogo, e quase que perdemos também no segundo. Não pode, cara. Os caras entram a 1000%. Todos os jogadores, todos os times sul-americanos, seja argentino, venezuelano, peruano, colombiano, os caras entram como se fosse um prato de comida. E os jogadores do Coringão entram como se fosse ganhar a qualquer momento, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Depay errou tudo, cara. Tentou aquele chute de meio de campo lá, se entra também ia ser um golaço, né? Então, cara, mas ele errou tudo. Parecia que, sei lá, tava tirando a bola de uma criança. Os caras do Huracan. Se for contar aqui as bolas que ele perdeu, acho que umas 10 no mínimo. Então, cara, ele tem que ter mais intensidade, ele tem que entender o que é jogar o Campeonato Sul-Americano. Ano passado ele pegou um pouco da Sul-Americana, até que jogou legalzinho, mas esse ano, cadê o Roberto também, apesar dos gols que vem fazendo, não tá a mesma coisa do ano passado, cara. E o Ramon Dias, cara, cada jogo é um jogador diferente que ele coloca. Ele não tem critério nenhum. O Giovani, 2 meses sem jogar, o time precisando de um armador, ele vai lá com o Giovani, em vez de Coronado. No último jogo contra o Bahia, o lateral Hugo, nem relacionado vinha sendo. Nem no banco ficava. Aí do nada, o cara aparece como titular. Não dá pra entender o critério desse técnico. Os pessoal falam que é o Luxemburgo argentino, né? Pelo amor de Deus, cara. Não sei se ele vai aguentar até o meio do ano. Apesar que esse título paulista dá uma maquiada, né? Dá um up nele. Porque se pede, eu acho que ele seria demitido ali. Se a gente não ganha esse paulista, ele seria demitido. Então, cara, é muito erro amador, cara. É burrice, cara. Ele sabe que o 4-2-4 não funciona e ele continua insistindo em pirar atacante lá no ataque pra fazer gol, cara. Isso é burrice. Ele coloca o Roberto e o Memphis centralizado ali, lado a lado, e abre o Giovani e o Thales Magno. E deixa Carrilho e Ranieri ali no meio. A bola não chega nos caras. Aí tanto que ele percebeu, ele tentou recuar o Depay pra 10 e não funcionou. Um cara, pelo amor de Deus, é muito burro esse Ramon Dias. Não dá, cara. Não sei se vai aguentar até o meio do ano. A sorte dele é que vai ter a parada pro Super Mundial. Então é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Informações, notícias, pós-jogos, pré-jogo todo dia aqui para a fiel torcida na vitória e na derrota. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.